Olá, seja muito bem-vindo. Esse é um novo vídeo do canal. Já chega mais se inscrevendo aqui embaixo, compartilha aí essa mensagem. Se quiser, deixa seu comentário, seja bem-vindo, sinta-se à vontade que esse vídeo de hoje possa falar com você. E antes de iniciar, você que quer um atendimento, que você precisa curar essas feridas, você precisa liberar situações dentro de você. Eu estou aqui para te ajudar. Sou formada na terapia da TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. E lá nós vamos trabalhar os ciclos da sua vida, por idade, por tempo cronológico. E aí você vai entender que muitas coisas na sua vida estão ligadas a um passado mal resolvido. O que isso significa? Um passado que precisa de cura, que precisa se libertar. Você talvez tenha muitas questões que você procura respostas, né? E às vezes você não encontra. Mas tudo está ligado no nosso inconsciente, aonde é a nossa maior batalha. Então vem, clica aqui embaixo nos comentários, lá tem um link do grupo, tem um link direto no WhatsApp que você fala comigo, lá eu te dou mais informações e a gente pode cuidar da sua saúde mental, para que as coisas na sua vida hoje venham mudar e fazer sentido para você, tá bom? Muito obrigada. E aí, conta pra mim, Grazi, o que acontece quando você sai de cena, quando você deixa pra lá, não liga, não corre atrás, não procura? Bom, a primeira coisa que acontece é você começar a ter saúde mental, equilíbrio psicológico, cura, libertação, transformação na sua vida. Por quê? Porque você começa a entender que você é uma pessoa que depende da outra. Dependente no sentido emocional. Porque tudo que aquela pessoa faz interfere na sua vida. E se você deixa de fazer, de agradar, isso já traz uma questão para a sua vida. Porque tudo você tem que agradar e você não consegue dizer um não. E esse dizer um não está ligado também às questões emocionais e relacionado ao seu passado, traumas ou situações que você viveu. O não, gente, é libertador. O não quero, o não posso, não vou fazer. E isso você faz para sua saúde mental. Então o que acontece no primeiro momento é que você começa a se equilibrar. Você começa a restaurar a sua vida. E isso, no deixar ir, é o mais importante. E isso é o que precisa acontecer. Porque no primeiro momento, você quer deixar sair de cena para que o outro venha atrás. E isso pode até acontecer no primeiro momento. A pessoa vir, querer saber, correr atrás de você, prometer 1000 histórias, 1000 coisas e não cumprir. Por quê? Porque existe algo chamado manipulação. E a pessoa ela quer saber se você está aqui, pelo ego dela, pela manipulação dela, porque ela, né, te quer da forma que ela acha que tem que ser. E você, quando é dependente emocional, acaba caindo nesse ciclo e nessa situação. Então, você precisa entender o seguinte: quando você começa a dar os primeiros passos, eles são difíceis, mas eles são necessários. E aí você vê as coisas mudando. Porque você sai do papel de vítima, de coitadinho, de coitadinha lá, aquela pessoa, tá lá vivendo, né? Não para de ver minhas redes sociais, não para de querer saber. Eu passei por isso, gente. Querer saber através de família, querer saber de redes sociais, querer saber de várias situações. Por quê? Porque eu me alimentava daquilo ali, de uma dependência que eu tinha do outro, sabe? E lá atrás, isso muito tempo, eu achava que se eu fizesse aquelas coisas, a pessoa iria vir. E existiu momentos que a pessoa veio, mas por essa questão de ego. Então, quando você, gente, começa a deixar a pessoa ir realmente, assumir e viver a sua vida, as coisas começam a acontecer de fato. Mas primeiro vai acontecer na sua vida. E às vezes você precisa, sabe, se retirar, se esconder na caverna, porque Deus, ele ouve coisas que nós não ouvimos. E aí você vê a amizade se afastando. Eu vi uma coisa interessante que diz que, né,
quando nós éramos a nossa pior versão, nós tínhamos mais amigos e pessoas próximas. E aí, quando a gente começa a restaurar, a mudar de vida, a crescer emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, né? Essas amizades, o ciclo vai diminuindo. Por quê? Porque Deus, ele ouviu coisas que nós não ouvimos e tem que ficar na nossa vida quem está aqui para somar e não para nos diminuir e não para nos atrasar. Então, quando você fica numa dependência de ficar assistindo a vida do outro de plateia, a sua vida, ela não flui, ela não vai caminhar. Então, você precisa colocar um ponto final. Várias pessoas me procuram hoje, gente. Não tô falando de uma nem duas, não. Tô falando de várias pessoas que falam, Grazi, depois de tanto assistir seus vídeos, eu fui entender realmente o que você falava. E realmente aconteceu, eu restaurei a minha vida. E aí, o jogo vira. As coisas mudam, porque as pessoas que te criticavam começam a te admirar. Porque o amor, ele só começa a partir de admiração e não por falta de respeito. E eu creio que no meio desse processo você se humilhou muito. Você correu atrás muito. E você, além de ser vítima, essa pessoa começou a te desvalorizar, a não te respeitar mais. Então o amor começa por aí, pela admiração, pelo respeito. E aí você consegue conquistar novamente o seu lugar, não porque você está tentando fazer isso sendo presente, mas porque você cresceu aqui, amadureceu. Entende? Então você precisa entender que esse sair, esse fugir, não ligar, não atender, não é para joguinho, porque jogo não funciona. Mas quando você faz isso, vira chave. E quando eu digo vira o jogo, é da sua vida. A sua vida se transforma com Deus primeiramente. Entende? Então eu creio que está na hora de você dar um start para você. Sabe? Ligar o botão assim da minha vida, eu vou viver para mim. E aí, em relação ao outro, amados, o que é em relação ao outro, descansa seu coração, fica tranquilo, porque você não precisa ficar se fazendo presente para caber na vida de ninguém. E se realmente é algo para sua vida, todas as coisas vão se encaixando, cooperando, mudando, porque se você vive um processo, eu já falei para vocês, aquela pessoa também precisa viver, entende? Ela precisa caminhar, ela precisa crescer, porque pensa, você cresceu, restaurou, mudou a sua vida e a outra pessoa continua na mesma situação. Entende? É isso que você quer para sua vida ou você quer uma restauração real na sua vida, da sua pessoa, de você? Agora, em contrapartida, falando do ser humano, sabe? A pessoa vai ficar curiosa. Poxa, aquela pessoa não fala mais de mim. Aquela pessoa, né, não insiste, não procura. Cadê? Aonde vive? Como faz? O que aconteceu? Entende? Isso é do ser humano, né? A gente fica curioso, a gente quer saber. Você, de fato, precisa estar vivendo a sua vida. E aí as coisas vão se tornar mais leve. Você vai entender coisas que você não tinha compreensão. E você vai falar assim, por que eu perdi tanto tempo chorando? Você quer dizer que você não perdeu. Foi o processo que você precisou viver até aqui. Eu não sei se você iniciou esse processo, se você está no meio, se você está no final. Processo, gente, não só eu que digo a Grazi, mas pela palavra de Deus, a gente passa provações, a gente passa situações. É por isso que diz passa, não é para permanecer. E eu permaneci muito tempo porque eu ficava daquela maneira, naquela situação. Então, se você está permanecendo, eu quero dizer para você parar. É para você sair dessa situação e passar por essa situação e sair mais fortalecido, sair mais evoluído e crescer nas áreas da sua vida que talvez pareçam que estão travadas. Tá na hora de dar um up, tá na hora de restaurar, tá na hora de fazer acontecer. Só que você, Deus vai fazer a parte dele e a outra parte é você. Não fique olhando para o que o outro está fazendo, o que o outro está falando. Gente, viva a sua vida. E você vai ver os frutos disso, você vai ver as coisas começarem a acontecer. Deu o primeiro passo. Doeu? Continua. Foi difícil? Continua. Perseverança. Não desista, tá bom? Um beijo no seu coração e que esse vídeo tenha falado com você hoje. Tchau, tchau. Até mais.